Meu nome é Beatriz Leal e eu vou aqui mostrar a resolução do problema proposto para a semana 6 de atividade de integração curricular 2. Então, o problema proposto é o número 1786 do URI, CPF 2, que consiste na leitura de 9 números de um CPF qualquer, os 9 primeiros dígitos, tá? E o nosso programa precisa calcular os 2 dígitos verificadores, B1 e B2. Para calcular B1, nós precisamos fazer multiplicações sucessivas seguidos do somatório dessas multiplicações. Essas multiplicações acontecem da seguinte maneira: o primeiro número por 1, o segundo número por 2, o terceiro por 3, o quarto por 4 e assim sucessivamente até chegar no nono dígito. Realiza-se esse somatório, então, como dito anteriormente, realiza-se a divisão por 11 e o resto dessa divisão será o resultado do dígito B1. Caso o da divisão seja 0, seja 10, então esse dígito ele é 0. Para o segundo dígito acontece algo semelhante, só que em vez de começar a multiplicação por 1, começa-se por 9 e vai diminuindo até chegar em 1. Realiza-se o somatório dessas multiplicações, faz a divisão por 11 e se pega o resto dessa divisão, então, para o dígito B2. Se o resto da divisão for 10, o dígito B2 vale 0. Então, para solucionar, o que eu fiz foi esse programa que agora está aparecendo na tela. Eu fiz um looping grande, né, um while true, que é para poder pegar, para poder fazer o try except por causa de uma condição que o problema ali me pede. Essa condição fica no sistema do URI. Então, a resolução do problema em si, eu começo, obviamente, pegando o input, eu separo uma lista A, e aí, já logo de cara, essa lista A, ela vai ser os números do meu CPF, né? Porque o meu input, ele começa como uma string, e aí depois eu transformo essa string em números inteiros e separo todos esses números inteiros. Por isso que eu coloco dentro de uma lista que vai percorrer nesse for aqui para poder fazer a lista. Aí então aqui eu vou ter uma variável u, que vai ser um contador para mim, para eu poder pegar o primeiro dígito, o B1 aqui, assim. Então, o que acontece aqui dentro desse while é que eu vou ter a variável soma, que é aquele meu somatório que eu preciso fazer para posteriormente dividir por 11. Então, o meu soma, como eu tinha declarado aqui na frente, ele começa a 0. Então, vai ser o soma mais aquela multiplicação conforme eu havia explicado, ó. O meu u começa como 0, 0 é a primeira posição aqui do vetor, então eu preciso multiplicar a primeira posição por 1, por isso que eu estou sempre somando 1 aqui. Então, cada vez que, por exemplo, quando for na posição 2, o meu vai valer 1 e vai multiplicar por 2. E assim sucessivamente, realizando o somatório. Aqui esse if é o C para testar se o resto da minha soma é 10. Então, se o resto da minha divisão, aliás, se o resto da divisão por 11 do soma for 10, o meu B1 vai valer 0, como havia sido uma condição anterior. Se não, o meu B1 vai valer o resto dessa divisão. Aqui embaixo já é para eu calcular o B2, então eu zero a minha variável soma, eu zero a minha variável u,
e eu acrescento uma nova variável que é o multiplicador, valendo 9, porque dessa vez eu não vou poder fazer esse esquema anterior que eu fiz, que é só somar um no contador para a posição da lista. Então eu fiz um looping aqui parecido com o anterior, só trocando aqui o multi. E é isso, só trocando aqui o multiplicador. Aqui também é bem semelhante, só troca o nome do dígito, né? Dessa vez é o B2. Finalizando esse processo, eu vou ter o meu print, que eu decidi usar um format para poder ficar na escrita correta lá como solicitado. É isso. Foi dessa forma que eu solucionei o problema e espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.